Programa A Propósito. Oferecimento Motocampo. Imobiliária Ebenezer. Aliança Utilidades. Sublime Estúdio Pilates. Distribuidora de peças Rondonópolis. E Alto Campo. Olá, está começando mais um programa A Propósito. E eu quero dizer para você que nessa semana nós temos um tema muito especial, que é a respeito de como nós podemos ter uma vida de oração. Você tem noção do que o poder de Deus é capaz de fazer na sua vida? Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês duas perguntas que nós recebemos por meio das redes sociais. Você que já nos acompanha e tem esse desejo de participar conosco, você precisa entrar em contato conosco por meio do WhatsApp ou das redes sociais. E assim, aqui por meio da Palavra de Deus, nós vamos responder a cada questionamento. O primeiro que nós recebemos vem de Goiânia e a pessoa que nos mandou, ela diz o seguinte: eu estou passando por uma dificuldade muito grande, eu estou desempregada e a cada dia que passa surge um problema. Essa crise algum dia vai acabar? Eu entrego o currículo e parece que não tenho solução para os meus problemas. O país está em crise e as pessoas pobres estão ficando cada vez piores. O que eu devo fazer? Como recorrer a Deus diante dessa situação? Essa pergunta talvez seja uma pergunta que muitos estejam buscando resposta em Deus. E nós podemos sim encontrar no Senhor a solução para como nós devemos lidar com essa situação de nossas vidas. A resposta está lá em Eclesiastes 11:4, que diz assim: quem observa o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhe. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Sabe o que o Senhor está nos ensinando por meio dessa palavra? Ele nos ensina que nós temos que fazer a nossa parte, para que Ele possa abençoar aquilo que será necessário na nossa vida. Diante dessa situação que você está enfrentando de desemprego, é tempo de você apresentar a Deus essa situação e pedir a Ele que abençoe, que você encontre o lugar que Ele quer que você esteja. Ao você sair para distribuir um currículo, por exemplo, ao você entregar, você profetiza: Senhor, eu declaro que Tu vais abençoar para que a pessoa que for me contratar veja luz no meu currículo e queira me contratar. Porque o Senhor, Ele nos abençoa de acordo com aquilo que Ele sabe que é melhor para nós. A partir do momento que você se torna dependente de Deus, quando você se posiciona em dependência no Senhor, Ele vê: poxa, eu tenho que realmente sustentar aquela pessoa. Ela confia totalmente em mim. Ela depende somente de mim. E eu não vou frustrar essa confiança. E o reino de Deus, ele é assim. É gerado a partir da sua fé. Qual é a fé que você tem colocado a respeito dessa situação? Você tem apresentado a Deus e clamado para que Ele intervenha na sua vida? Ou você simplesmente tem murmurado, tem reclamado, mas tem esquecido de falar com quem realmente importa, que é o Senhor? Ele é o único capaz de fazer as coisas acontecerem na sua vida. E como nós lemos, não importa se o vento está favorável ou não, não importa se nós estamos vivendo um momento em que todos dizem que estamos em crise. Você tem que entender que a vontade de Deus não sofre a influência das circunstâncias ao nosso redor. Mesmo que o mundo esteja em crise, Deus é capaz de abençoar a sua vida. A partir do momento que você clamar, que você fazer um propósito com Deus, uma aliança: Deus, me abençoe, eu serei fiel a Ti. Senhor, me ajuda, eu quero ser fiel, eu vou a partir de agora renunciar a algo, eu vou realmente fazer a diferença, eu vou compartilhar com todos que foi o Senhor que preparou esse emprego para a minha vida. Aí sim, a sua fé vai atrair o poder de Deus, porque o poder de Deus já está liberado, mas é a nossa fé que atrai Ele para a nossa vida. A outra pergunta vem de Guaratinguetá, que fica em São Paulo.
E a pessoa que nos enviou, ela diz assim: eu moro com minha namorada, mas a gente briga muito, mais do que se dá bem. E uma mulher de oração nos disse que nós não daríamos certo por essas brigas. Já ouvi falar muito que Deus confirma e que Deus também não confirma se uma pessoa vai ser a sua esposa ou seu marido. Isso realmente acontece? O que a Bíblia nos diz a respeito deste assunto? Bom, nós temos na Bíblia a história de Isaac e Rebeca. Isaac, filho de Abraão. E nós vamos conhecer como eles se encontraram, como foi esse relacionamento para que eles viessem a ser marido e mulher. E aí nós vamos entender de que maneira Deus cuida dos nossos relacionamentos sentimentais. Amém? Então vamos ler Gênesis 24, que diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e prometa ao Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas você irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo desta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra da onde viestes? Abraão disse: cuidado, não deixe que meu filho volte para lá. O Senhor, o Deus dos céus, nos tirou da casa de meu pai e da minha terra natal e prometeu sobre juramento à minha descendência que daria esta terra e enviaria o seu anjo adiante de você para que lhe traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você está livre, mas se não, não leve o meu filho para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor Abraão, levando também o que o seu senhor tinha de melhor, e partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade aonde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu servo. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo estão vindo para tirar água. Conceda que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e também dei de beber aos camelos, seja esta a que o Senhor tem escolhido para o meu servo Isaque. E saberei que assim fostes bondoso com o meu Senhor. E antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Vocês perceberam como foi que Abraão disse que o filho dele, Isaque, deveria conhecer a esposa dele? Pediu para que o servo dele fosse buscar em uma terra. E quando aquele servo chegou ali, a primeira coisa que ele fez foi orar, pedir a confirmação de Deus. Então vocês perceberam como que Deus direciona nós a conhecermos quem Ele tem para nós? Ele tem uma pessoa que sabe que vai encaixar com a sua personalidade, vai encaixar com o seu jeito de ser. E é preciso que você ore, que você peça direção para Deus, que você realmente peça que Ele te ajude a enxergar quem realmente Ele sabe que é o melhor para você. Em um relacionamento, nós nos deixamos envolver pelos sentimentos. E na Bíblia diz que o coração é enganoso, mas o Senhor, Ele conhece o nosso amanhã. Ele sabe com quem nós seremos felizes. Então, quando você estiver diante de alguém que você se apaixona ou acaba gostando, antes de tomar uma decisão, procure ao Senhor. Procure que Ele confirme no seu coração. Porque quando você pede que Deus abençoe a sua vida e te dê uma direção, Ele vai fazer com que os seus olhos enxerguem aquilo que é bom e vai fazer com que os seus olhos enxerguem aquilo que é qualidade negativa dessa pessoa e que Ele sabe que não vai agradar o teu coração. E aí sim, a responsabilidade vai ser sua, de colocar como em uma balança e dizer o que realmente importa para mim, o que realmente eu gosto mais. Aquilo que é característica positiva ou negativa? Eu vou conseguir suportar essa pessoa baseada nessas características negativas? Você tem que ter uma decisão sábia e só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Então, é tempo de você buscar ao Senhor. E independente do que os outros falarem,
tenha uma intimidade com Deus. Sabe, você precisa entender o que Deus tem para você. É certo que algumas vezes Ele vai usar pessoas para dizer o que Ele tem para a sua vida. Mas antes de tudo, você precisa ter um relacionamento com Ele, para que você ouça diretamente da parte do Senhor aquilo que Ele quer para você. Muitas vezes Ele vai falar como? Por meio da Bíblia, você começa a ler a Bíblia e como no estralar de dedos, você vai enxergar uma história que vai parecer com o que você está vivendo. E você vai ver como que aquela pessoa que está ali na Bíblia reagiu diante daquela situação e talvez seja dessa maneira que Deus quer que você reaja. Então, busque o Senhor, ore, leia a Bíblia para que Ele possa falar com você. E agora vamos ver um clipe que tem tudo a ver com a palavra de hoje. É um vídeo devocional que está no nosso canal no YouTube também. Assista aí e depois nós vamos para a palavra. A propósito, a verdade é que a vida nos apresenta uma grande escada que nos leva ao topo. A questão é que alguns decidem subir essa escada usando a força da fé de suas próprias pernas, naquilo que eles acham que são capazes. E aí, no meio do caminho, não tem mais forças para continuar subindo, mas outros decidem deixar que a escada se ligue e os leve ao topo sem que eles façam esforço algum. Sabe como? Por meio da oração em línguas. Quando você começa a orar no Espírito Santo, a escada que te leva ao topo se liga e você não precisa fazer esforço algum. Hoje eu te pergunto, como você quer subir? Com as suas próprias forças ou com a força do Espírito de Deus? Por isso, eu te convido, ore em línguas e deixe que a escada seja ligada e te leve ao topo. Pois, como está escrito, por meio das línguas estranhas é que vem o descanso de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do poder da oração. Mas antes de tudo, eu quero te contar uma história. A história de uma menininha de 8 anos chamada Tess. Ela um dia estava em sua casa e ouviu seus pais conversando a respeito do seu irmão André, que ele estava doente. E os pais dela estavam angustiados e eles conversavam entre eles. O que nós vamos fazer com o André que está doente e nós não temos dinheiro para pagar a cirurgia que pode curá-lo? E aquela menininha, ouvindo aquela conversa, começou a se angustiar. E eles falaram assim: nós precisamos de um milagre. Aquela frase falou muito forte com aquela criança de apenas 8 anos. E talvez fale com você também, porque às vezes você também está precisando de um milagre. Sabe o que aquela garotinha fez? Ela foi para o quarto dela, procurou o cofrinho dela e começou a contar as moedinhas que ela tinha. Quando ela terminou de contar, ela viu que ela possuía R$1,50. E ela disse: isso é suficiente. E aí ela disse: eu tenho R$1,50 e eu sei que isso é necessário para o meu milagre. Ela saiu pela porta dos fundos e foi até uma farmácia ao redor da casa dela. Ela chegou ao balcão e disse ao farmacêutico: moço, eu preciso de um milagre. Quanto custa um milagre? Eu tenho R$1,50. Como eu posso comprar este milagre? E aquele moço deu uma risada e disse assim: olha, eu não vendo milagres aqui. Em nenhum lugar você vai conseguir comprar um milagre. E ela disse: mas eu preciso de um milagre. O meu irmão André, ele está doente. Algo está crescendo dentro da cabeça dele e ele pode morrer. Eu preciso de um milagre. E aquele farmacêutico disse assim: menina, eu não posso conversar com você. O meu irmão acabou de chegar da cidade grande. Ele se formou agora e eu tenho que conversar com ele porque eu estou com saudade. E aquela menininha, ela inconformada, ela começou a dizer: então me diga, aonde eu posso comprar esse milagre que pode curar aquilo que está fazendo meu irmão estar doente? E naquele mesmo instante, aquele parente do farmacêutico interrompeu a conversa e perguntou à garota: quantos reais você tem? E ela disse: R$1,50. E aí ele disse: esse é o preço exato do milagre que Deus vai dar para você e para sua casa. E aí ele disse: vamos até a sua casa, eu quero ver o teu irmão. Chegando na casa dela,
Tess, com aquele moço, os pais se assustaram. E antes de tudo, ele se apresentou e disse: eu sou um médico, neurologista, recém-formado. E eu ouvi falar, a sua filha disse que o André está doente e eu posso pagar essa cirurgia para ele. Eu quero pagar essa cirurgia. E o resultado final foi que o André ficou totalmente curado. Ele recebeu os tratamentos necessários e o Senhor abençoou aquela casa. O que eu quero dizer para você é que o poder da oração, ele pode transformar a sua vida. E talvez você esteja precisando de um milagre hoje. Eu quero dizer para você que Deus, ele pode pagar esse milagre. Eu não sei quanto custa o milagre e talvez você não tenha nada para pagar ou nada para oferecer em troca deste milagre. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que pagou o preço por todas as tuas dores, o preço para que você conquistasse tudo que você precisa na sua vida, que se chama Jesus Cristo. Quando ele levantou os braços, abriu os braços numa cruz, ele disse: está consumado. Ou seja, o preço foi pago, está tudo comprado por você. E se você crê no poder de Deus, basta apenas que você clame a Deus, que você ore, que você peça: Deus, eu preciso de um milagre. Tess, ela não pensou duas vezes ao pedir para o farmacêutico um milagre. E se ela não tivesse ido pedir para aquele farmacêutico, talvez ela não encontrasse aquele médico que estava ali na farmácia e não teria tido a oportunidade de ver o irmãozinho dela sendo curado. Ou seja, é tempo de você abrir a sua boca, de dizer para o Senhor, aquele que é capaz de curar a sua vida, aquele que é capaz de restaurar a sua família, aquele que é capaz de mudar e transformar a sua vida completamente. É tempo de você abrir a sua boca, confessar com a sua boca aquilo que você precisa ao Senhor. Ore ao Senhor, porque Deus, Ele quer presentear a sua vida com o poder dEle. Quando você clamar a Deus, você vai ver Ele nos mínimos detalhes. Talvez você esteja pedindo para ouvir a voz de Deus, mas quando Ele manda uma chuva para abençoar a sua vida, você é incapaz de reconhecer que Ele está na chuva. Quando você pede: Deus, eu preciso que Tu me toques. Quando uma borboleta pousa no seu ombro, você é incapaz de achar que Deus está tocando você. Talvez você está pedindo: Deus, me dê uma luz. E às vezes quando o sol brilha no seu rosto, você não é capaz de ter a sensibilidade de entender que é Ele na sua vida. Ou então você pede: Deus, eu preciso que o Senhor me acalme, que o Senhor cante uma canção, que o Senhor me distraia. E aí Deus manda um pássaro para cantar ao seu ouvido e você nem percebe que isso é um cuidado de Deus com você. Por isso é tempo de você realmente abrir o seu coração. O que tem angustiado você? O que tem dificultado os seus dias? Não tente contar para as pessoas ao seu redor o que você tem vivido. Elas nunca vão entender o tamanho do seu sofrimento. Elas nunca vão conseguir sentir o que você está sentindo baseado naquilo que você vai falar para elas. Mas Deus, Ele habita aqui em você. E Ele, ao mesmo tempo que vive em você, Ele sofre com você as mesmas dificuldades que você tem enfrentado. Deus, Ele não é um Deus que reina apenas lá no céu. Ele reina no seu coração. E quando você está feliz, Ele sente a tua alegria. Quando você está triste, Ele também sente. Então, confie num Deus que é capaz de sentir aquilo que você sente e desabafe com Ele, para que Ele venha com a cura da sua vida. Eu te instruo hoje a viver uma vida de oração. Uma vida de oração é estar conversando com Deus em todo o tempo. Porque é tempo de você ser amigo de Deus, é tempo de você ser íntimo, converse com Ele, Ele quer conversar com você. Diga coisas que para você é tão bobo, mas para Ele vai ser muito importante, porque Ele ama ouvir a tua voz. Ele ouve as batidas do seu coração, mas Ele quer ouvir a tua voz. Então, se aproxime de Deus para que você possa conhecê-lo e possa ver o poder dEle na sua vida. Então, eu quero terminar este programa de uma forma diferente. Eu quero que você ore. Nós vamos agora colocar uma música e eu quero que você tenha um tempo de conversar com Deus. Ore a Deus as necessidades do teu coração.
Your love is devoted, like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. And your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon, with mercy for today. Faithful you have been, and faithful you will be. You pledge yourself to me, and it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. You father the orphan, your kindness makes us whole, and you shoulder our weakness, and your strength becomes our own. Now you're making me like you, clothing me in white, bringing beauty from ashes. For you will have your bride, free of all her guilt, and rid of all her shame, and known by her true name. And it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Eu quero convidar você a terminar este programa pedindo que Deus seja o Deus da sua vida. Se você quer recebê-lo como Senhor da sua vida, repita comigo essa oração, para que a partir de hoje Ele possa agir na sua vida, Ele possa ter liberdade e realmente se sentir à vontade dentro de você. Ore assim: Senhor Jesus, eu quero que Tu faças parte da minha vida. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor morreu numa cruz por mim. E eu quero a totalidade daquilo que o Senhor conquistou para mim. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Eu não sei como viver, mas eu sei que eu posso aprender. E eu estou disposto a aprender. Então, me ensina, me fortalece e abre os meus olhos para enxergar a Tua voz, para realmente enxergar o Teu poder na minha vida. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Ore a Deus, fale com Ele as necessidades do seu coração. Que o Senhor te abençoe e eu tenho certeza que Ele vai respondê-lo mais rápido do que você imagina. Eu creio, e você? Então, que Deus te abençoe e até o programa da semana que vem. Tchau! Gente, olha aqui como é bom gravar na natureza. Lembra que eu falei que nós não sabíamos como ia ser? Um dia ia ter chuva, outro dia ia ter sol, ia ser nublado. E hoje a gente pegou um dia de chuva. Mas o Senhor é bom. E nós sentimos a presença dEle por meio dessa chuva. Nós entendemos a voz dEle, confirmando que Ele é que prospera a nossa vida. Que você possa também entender que mesmo diante das dificuldades, mesmo a gente tendo que lidar com essa chuva no meio de uma gravação, os equipamentos não podem molhar, mas Deus, Ele revelou que Ele está mandando chuva de bênçãos, não só para nossas vidas, mas para a vida daqueles que estão assistindo o programa também. Programa A Propósito. Oferecimento Motocampo. Imobiliária Ebenezer. Aliança Utilidades. Sublime Estúdio Pilates. Distribuidora de peças Rondonópolis e Alto Campo.